Olá, professores, olá, pais, mães, alunos, porque aqui no nosso canal nós temos uma diversidade de inscritos. Estamos aí num período de quarentena, enfrentando essa crise juntos. Os professores estão em casa, uma boa parte deles trabalhando em casa, produzindo vídeos, produzindo conteúdos para os seus alunos. Alguns alunos estão recebendo esse conteúdo e a educação está caminhando. Hoje eu vim compartilhar com vocês um conteúdo que eu recebi e que achei bem interessante. Mas antes de nós iniciarmos, eu quero primeiro agradecer a todos que se inscreveram no canal, todos que curtiram os conteúdos. Eu tenho lido os comentários de vocês e tenho ficado muito feliz por, de alguma forma, contribuir com a prática de vocês, porque é realmente esse o objetivo: compartilhar saberes, compartilhar ideias. Isso é importante entre nós. Então, muito obrigado pela interação, obrigado por vocês se inscreverem, obrigado pelos likes. Se você que está assistindo agora não é inscrito ainda e gostar do canal, do conteúdo, se inscreva, deixe o seu like também, deixe o seu comentário. E prosseguindo, eu quero só ressaltar que o nosso canal não é um canal destinado apenas para a prática do processo de ensinar e aprender dentro da sala de aula em relação a conteúdos programáticos. O nosso canal também é um espaço de reflexão, até porque a educação se dá também por meio da reflexão. A nossa prática também se dá por meio da reflexão. Nós precisamos alimentar o hábito de refletir, de fazer reflexões. E reflexões não apenas a questões diretamente ligadas à nossa prática, mas também a outras questões que circundam a nossa prática. Nós somos professores, nós somos alunos e, como tais, é nossa responsabilidade refletir. E refletir não apenas aquilo que nós defendemos, mas refletir também aquilo que nós não defendemos. O conteúdo que eu vou compartilhar com vocês agora é um artigo que foi escrito sobre o cenário político que nós estamos vivendo, principalmente tendo em vista a eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018. Eu sei que esse tema, a condição de Jair Bolsonaro ser o presidente do Brasil, isso tem gerado muitas polêmicas, tem gerado muitos embates. Mas a minha questão hoje aqui não é gerar mais polêmica, não é nós brigarmos mais para defender ou para criticar, condenar o presidente. Não é isso. É apenas nós refletirmos algumas questões dentro desse processo. E aí, o que eu falei anteriormente, é interessante nós estarmos abertos a essas reflexões, a reflexões daquilo que eu apoio, a reflexões em relação àquilo que eu acredito, mas também reflexões sobre aquilo que eu não acredito ou que eu não defendo. Porque é a partir disso, a partir do momento que eu leio conteúdos, que eu aprecio conteúdos que também não fazem parte daquilo que eu defendo, que eu vou ter a oportunidade de confrontar as ideias, né? Então, eu convido a você, mesmo que você seja um apoiador do presidente Bolsonaro ou que você não seja um apoiador do presidente Bolsonaro, eu convido você a fazer comigo essa reflexão e depois, ao final, você pode deixar o seu comentário dizendo se você concorda, se você não concorda, por que você concorda, por que você não concorda. É apenas para ampliar o nosso debate, não o debate de agressões, não o debate violento, mas o debate entre professores, entre professor e estudante, pessoas que pensam e que são capazes de refletir. Na verdade, o que nós vamos fazer é uma leitura desse artigo, porque não precisa de
explicação. Eu vou ler o artigo e nós vamos refletir sobre o que foi escrito nesse artigo. Desde já, eu peço que vocês não levem tão a fundo algumas palavras, algumas expressões aqui. Existem algumas que algumas pessoas podem considerar pesadas, mas vejam apenas como estilos, como expressões que o autor se utilizou para expressar o seu pensamento. Esse artigo está no site Carta Maior e, segundo o site, é um texto de Ivan Lago. Diz assim: o Jair que há em nós. O Brasil levará décadas para compreender o que aconteceu naquele nebuloso ano de 2018, quando seus eleitores escolheram para presidir o país Jair Bolsonaro. Capitão do Exército expulso da corporação por organização de ato terrorista. Deputado de 7 mandatos, conhecido não pelos 2 projetos de lei que conseguiu aprovar em 28 anos, mas pelas maquinações do submundo que incluem denúncias de rachadinha, contratação de parentes e envolvimento com milícias. Ganhador do troféu de campeão nacional da escatologia, da falta de educação e das ofensas de todos os matizes de preconceito que se pode listar. Embora seu discurso seja de negação da velha política, Bolsonaro, na verdade, representa não sua negação, mas o que há de pior nela. Ele é a materialização do lado mais nefasto, mais autoritário e mais inescrupuloso do sistema político brasileiro. Mas, e esse é o ponto que quero discutir hoje, ele está longe de ser algo surgido do nada ou brotado do chão, pisoteado pela negação da política alimentada nos anos que antecederam as eleições. Pelo contrário, como pesquisador das relações entre cultura e comportamento político, estou cada vez mais convencido de que Bolsonaro é uma expressão bastante fiel do brasileiro médio, um retrato do modo de pensar o mundo, a sociedade e a política que caracteriza o típico cidadão do nosso país. Quando me refiro ao brasileiro médio, obviamente, não estou tratando da imagem romantizada pela mídia e pelo imaginário popular do brasileiro receptivo, criativo, solidário, divertido e malandro. Refiro-me à sua versão mais obscura e, infelizmente, mais realista, segundo o que minhas pesquisas e minhas experiências têm demonstrado. No mundo real, o brasileiro é preconceituoso, violento, analfabeto nas letras, na política, na ciência, em quase tudo. É racista, machista, autoritário, interesseiro, moralista, cínico, fofoqueiro, desonesto. Os avanços civilizatórios que o mundo viveu, especialmente a partir da segunda metade do século XX, inevitavelmente chegaram ao país. Se materializaram em legislações, em políticas públicas de inclusão, de combate ao racismo e ao machismo, de criminalização do preconceito, em diretrizes educacionais para escolas e universidades. Mas quando se trata de valores arraigados, é preciso muito mais para mudar padrões culturais de comportamento. O machismo foi tornado crime, o que ele reduz às manifestações públicas e abertas. Mas ele sobrevive no imaginário da população, no cotidiano da vida privada, nas relações afetivas e nos ambientes de trabalho, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nas piadas diárias, nos comentários entre os amigos de confiança, nos pequenos grupos onde há certa garantia de que ninguém irá denunciá-lo. O mesmo ocorre com o racismo, com o preconceito em relação aos pobres, aos nordestinos, aos homossexuais. Proibido de se manifestar, ele sobrevive internalizado,
reprimido não por convicção decorrente de mudança cultural, mas por medo do flagrante que pode levar à punição. É por isso que o politicamente correto por aqui nunca foi expressão de conscientização, mas algo mal visto por tolher a naturalidade do cotidiano. Se houve avanços, e eles são sim reais, nas relações de gênero, na inclusão de negros e homossexuais, foi menos por superação cultural do preconceito do que pela pressão exercida pelos instrumentos jurídicos e policiais. Mas, como sempre ocorre quando um sentimento humano é reprimido, ele é armazenado de algum modo. Ele se acumula, infla e um dia encontrará um modo de extravasar. Como aquele desejo do menino piromaníaco que era obcecado pelo fogo e pela ideia de queimar tudo à sua volta. Reprimido por anos, um dia ele se manifesta num projeto profissional que faz do homem adulto um bombeiro, permitindo-lhe estar perto do fogo de uma forma socialmente aceitável. Foi algo parecido que aconteceu com o brasileiro médio. Com todos os seus preconceitos reprimidos e a duras penas escondidos, que viu em um candidato à presidência da República essa possibilidade de extravasamento. Eis que ele tinha a possibilidade de escolher como seu representante e líder máximo do país alguém que podia ser e dizer tudo o que ele também pensa, mas que não pode expressar por ser um cidadão comum. Agora, esse cidadão comum tem voz. Ele, de fato, se sente representado pelo presidente que ofende as mulheres, os homossexuais, os índios, os nordestinos. Ele tem a sensação de estar pessoalmente no poder quando vê o líder máximo da nação usar palavreado vulgar, frases mal formuladas, palavrões e ofensas para atacar quem pensa diferente. Ele se sente importante quando seu mito enaltece a ignorância, a falta de conhecimento, o senso comum e a violência verbal para difamar os cientistas, os professores, os artistas, os intelectuais, pois eles representam uma forma de ver o mundo que sua própria ignorância não permite compreender. Esse cidadão se vê empoderado quando as lideranças políticas que ele elegeu negam os problemas ambientais, pois eles são anunciados por cientistas que ele próprio vê como inúteis e contrários às suas crenças religiosas. Sente um prazer profundo quando seu governante maior faz acusações moralistas contra desafetos e quando prega a morte de bandidos e a destruição de todos os opositores. Ao assistir o show de horrores diário produzido pelo mito, esse cidadão não é tocado pela aversão, pela vergonha alheia ou pela rejeição do que vê. Ao contrário, ele sente aflorar em si mesmo o Jair que vive dentro de cada um, que fala exatamente aquilo que ele próprio gostaria de dizer, que extravasa sua versão reprimida e escondida no submundo do seu eu mais profundo e mais verdadeiro. O brasileiro médio não entende patavinas do sistema democrático e de como ele funciona, da independência e autonomia entre os poderes, da necessidade de isonomia do judiciário, da importância dos partidos políticos e do debate de ideias e projetos que é responsabilidade do Congresso Nacional. É essa ignorância política que lhe faz ter orgasmos quando o presidente incentiva ataques ao parlamento e ao STF, instâncias vistas pelo cidadão comum como lentas, burocráticas, corrompidas e desnecessárias. Destruí-las, portanto, em sua visão, não é ameaçar todo o sistema democrático, mas condição necessária para fazê-lo funcionar. Esse brasileiro não vai para a rua para defender um governante lunático e medíocre. Ele vai gritar para que sua própria mediocridade seja reconhecida
e valorizada, e para sentir-se acolhido por outros lunáticos e medíocres que formam um exército de fantoches cuja força dá sustentação ao governo que o representa. O brasileiro médio gosta de hierarquia, ama a autoridade e a família patriarcal, condena a homossexualidade, vê mulheres, negros e índios como inferiores e menos capazes, tem nojo de pobre, embora seja incapaz de perceber que é tão pobre quanto os que condena. Vê a pobreza e o desemprego dos outros como falta de fibra moral, mas percebe a própria miséria e falta de dinheiro como culpa dos outros e falta de oportunidade. Exige do governo benefícios de toda ordem que a lei lhe assegura, mas acha absurdo quando outros, principalmente mais pobres, têm o mesmo benefício. Poucas vezes na história, o povo brasileiro esteve tão bem representado por seus governantes. Por isso, não basta perguntar como é possível que um presidente da República consiga ser tão indigno do cargo e ainda assim manter o apoio incondicional de 1/3 da população. A questão a ser respondida é como milhões de brasileiros mantêm vivos padrões tão altos de mediocridade, intolerância, preconceito e falta de senso crítico ao ponto de sentirem-se representados por tal governo. Então é isso. Esse foi o texto para a nossa reflexão. Mais uma vez, não estou querendo aqui promover discussões que gerem violências, e aí eu estou falando de violências verbais, mas apenas para nos levar a uma reflexão. Eu sei que em algum momento aqui, como eu falei no início, o texto pode parecer pesado demais para nós ouvirmos, né? Sei também que pode ser que no canal tenham alguns inscritos que defendam o presidente, apoiem o presidente Jair Bolsonaro. Quero deixar claro que eu não apoio. E sei que por essa posição talvez eu perca alguns inscritos no canal, mas eu não posso deixar de falar quem sou, de dizer quem eu sou, né? Então eu peço que vocês que são contrários não saiam do canal, porque, como eu falei, nós precisamos de que eu, que penso diferente de você, estejamos juntos para que nós promovamos conhecimento, para que nós cresçamos juntos. Eu gostaria que você, a partir do momento que ouviu essa exposição, você comentasse aí embaixo o que você acha. O autor, o Ivan Lago, está certo, está correto nesse seu pensamento? O presidente Jair Bolsonaro realmente representa a maior parte da população que é preconceituosa, que tem intolerância religiosa, que é machista, ou não? Ou a questão da população apoiar Jair Bolsonaro é outra, é puramente outra, quem sabe até puramente política, no sentido da polarização dos partidos políticos e de seus representantes máximos. O que você acha? O que você pensa sobre isso? Eu espero que vocês tenham gostado desse momento de propor essa reflexão. E nós voltamos depois com outros vídeos. Se vocês quiserem, se estiverem sentindo falta de alguma coisa, de algum conteúdo no canal, coloca aí embaixo também, escreve aí embaixo e nós tentaremos atender vocês da melhor forma possível, tá? Então, de novo, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pelos comentários, obrigado pelas inscrições, pelos likes. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, comenta, isso é muito importante. E um beijo para vocês e até o próximo vídeo, até o próximo conteúdo.